Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de sentar nessa mesa, ler a Tua palavra e conversar sobre ela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me abençoe neste momento para que eu seja útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, eu peço que o Senhor complete essa porção do dia no coração dos meus irmãos, para que os ajude nos desafios desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Salmo 147, versículo 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado e cura suas feridas. Ele sara os que têm o coração quebrantado e cura as suas feridas. Cicatriz não é uma coisa muito bonita, né? Não é uma coisa boa. Normalmente a gente quer esconder nossas cicatrizes, né? Principalmente se é no rosto. Eu tenho, assim, algumas cicatrizes de espinha que um dia vai sair. Porque toda vez que eu mancho alguma coisa na pele, demora, assim, 6 meses a 1 ano pra sair. E fica, assim, cinza, fica feio. Ainda bem que tem filtro pra gente usar, tem maquiagem que a gente quer esconder as cicatrizes, porque nos deixa desconfortáveis, nos deixa expostos, vulneráveis. A gente não gosta de mostrar cicatrizes. E Jesus, quando ele vai encontrar os discípulos e que Tomé duvida, né? Eu só acredito vendo. Se eu ver a mão dele furada, se eu ver as feridas que eu vi que ele teve lá na cruz, se eu ver as cicatrizes, eu vou acreditar que é ele mesmo que ressuscitou. E aí Jesus aparece e fala assim: vem aqui, Tomé, aqui estão minhas cicatrizes, coloca sua mão aqui, toque. Jesus fez questão, ele era 100% Deus também, gente. Ele poderia muito bem fazer desaparecer as cicatrizes, mas as cicatrizes revelavam a glória de Deus sendo manifestada através da cicatriz de Jesus, que trouxe salvação para a humanidade. E a cicatriz de Jesus é o brilho mais forte da graça de Deus, que a gente pode olhar e pode se agarrar, porque o nosso Jesus venceu a morte. O nosso Cristo, o nosso Salvador, tem o poder de vencer a morte. Então não tem nada na nossa vida que a gente não tenha condições de superar, de passar, com a presença dele morando em nós, por causa deste sacrifício doloroso, mas vitorioso no final, porque o nosso Cristo ressuscitou. Mas as cicatrizes de Jesus estavam ali para revelar essa grande verdade, dessa luz que veio ao mundo para salvar a mim e a você, pecadores, e que precisam desesperadamente da graça de Deus para viver a realidade da nossa vida. E nós não gostamos de cicatrizes. Por mais que eu chegue e fale para você: olha, as cicatrizes de Jesus revelavam a glória de Deus, salvação, cura para nós. Você fala: mas assim, as minhas cicatrizes, eu tenho vergonha. Sendo um pouco vulnerável aqui com vocês, uma das cicatrizes, uma das marcas que eu mais tenho carregado nos últimos tempos, nos últimos anos, é a cicatriz do fracasso. A sensação de ter fracassado, de ter lutado, de ter investido por anos na minha história e de repente tudo desaparece e dá a impressão assim, essa cicatriz do fracasso. Mas eu tenho aprendido que Deus coloca valor nas minhas cicatrizes. Exatamente onde a rachadura foi pior, o Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário, revela a glória de Deus nas minhas cicatrizes. De vez em quando eu fico falando aqui do Japão, algumas coisas do Japão que eu admiro muitas vezes, alguma cultura deles, e tem uma coisa que eles fazem que eu acho muito interessante. Acho que até eu já falei aqui com vocês. Toda vez que algo se quebra, algo se parte, nem sempre é jogado fora. Na maioria das vezes é reaproveitado e é colocado nas rachaduras para colar os pedaços
um líquido precioso, o ouro, né, em forma líquida, né, que eles derretem o ouro e encaixam ali naquelas rachaduras. E um vaso que tinha um valor de um vaso normal, porque tem ouro nas rachaduras, ele se torna um vaso de maior valor. Aquela peça que foi quebrada, ela ao invés de ser descartada, ela é colada com ouro. Não é só ouro, tem outros materiais preciosos também que não se deterioram com o tempo. Eu esqueci os nomes aqui, mas ouro é o principal material que eles usam para colar os vasos, as peças que estão quebradas, que estão rachadas. E aquela peça, ela não tem mais o valor que ela tinha antes. Por causa daquelas rachaduras e do ouro colocado ali para colar, para juntar, ela se torna uma peça de maior valor. E esse versículo de Salmo 147:3, quando eu li, me veio essa imagem: ele sara os que têm o coração quebrantado e cura as suas feridas. Jesus não só cura as nossas feridas e sara o nosso coração quebrado, ele coloca um valor maior na nossa vida por causa dessas feridas, por causa das rachaduras. Por causa dessa rachadura do fracasso em mim, que eu falei para vocês que o fracasso, a sensação de ter fracassado, e a realidade, eu fracassei mesmo em muitas coisas. O Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, derrama valor nas minhas cicatrizes. E aí eu pensei numa frase, lendo esse texto aqui e pensando nessa técnica japonesa de restaurar vasos, peças quebradas, e me veio uma frase na cabeça: a minha cicatriz é onde a luz de Jesus brilha com mais força e intensidade. Sabe, Davi tem um salmo que ele fala assim: que darei ao Senhor por tantos benefícios que tem me dado, que me tem feito. Sabe, a gente não pode dar, não tem nada que a gente entregue para Deus que tenha algum valor humano, assim, não tem, assim, pra gente pagar a Deus, não tem como a gente pagar a Deus. Mas Deus recebe um coração grato, um coração que permite que Ele dê valor às nossas cicatrizes, que Ele derrame o amor dele ali, e a nossa cicatriz passa a ter um valor que revela a presença dele, que revela o poder dele em nós. Então, talvez como Davi, você fala: Deus tem feito tanta coisa boa para mim, o que eu posso dar para Ele? Os seus pedaços. Permita que Ele dê valor, que Ele junte os seus pedaços, que Ele dê valor às suas cicatrizes. Não tenha vergonha de expor as suas cicatrizes. Revelar para o mundo que você já esteve neste lugar que essa pessoa já teve, você saiu dali, foi restaurado, foi curado. E a sua cicatriz é onde o valor de quem você vai brilhar com mais intensidade. Porque a sua cicatriz, ela é resposta para a vida de pessoas que não têm ideia de qual caminho seguir, de que escolha fazer. E Jesus é a melhor escolha, é a maior escolha. Porque Ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem o amor que você não recebeu. Ele te escolhe quando as pessoas não te escolhem. Ele tem o poder de transformar as suas cicatrizes em uma estratégia do céu que vai dar valor, vai dar sentido à sua vida e à sua existência na terra. É justamente o que mais te feriu, o que mais te quebrou. É neste lugar onde a luz de Jesus vai brilhar com tanta intensidade que as pessoas vão olhar para a sua vida e você vai ser o farol que vai dizer: eu estive neste lugar, mas Jesus me curou, Jesus me sarou o meu coração quebrado, Ele curou das minhas feridas. E as cicatrizes é onde o nosso valor
brilha com intensidade, porque o sangue de Jesus restaura cada pedacinho quebrado da nossa vida. Teve um experimento em 1980, tava vendo, hoje eu vi um vídeo sobre isso. Teve um experimento nos Estados Unidos, em 1980, criado pelos psicólogos Robert Kleck, eu nem sei se eu sei falar certo, gente, Robert Kleck e Ângelo Trenta. Ele reuniu um grupo de pessoas e aí eles contrataram maquiadores para desenhar cicatrizes no rosto dos voluntários. E eles desenharam cicatrizes horríveis, marcas horríveis, eram maquiadores profissionais nessa área. E aí mostravam para os voluntários o rosto com a maquiagem de cicatriz. E falava para eles assim, agora vocês vão conversar com desconhecidos, pessoas que não convivem com vocês, são pessoas desconhecidas, vocês vão conversar com essa maquiagem de cicatriz. Depois que as pessoas olhavam, se assustavam, né, com o rosto do feio, deformado, com a cicatriz, agora a gente vai passar só um selante, né, a gente fala na maquiagem, um selante, aí a gente vai passar um creme aqui, mas é para selar, para não sair essa maquiagem. Só que os voluntários não sabiam, mas os maquiadores já tinham sido combinado com os psicólogos, combinou que ao passar o selante, não era selante, era o demaquilante. Eles tiravam a maquiagem de cicatriz dos voluntários. E aí eles iam conversar com desconhecidos. Na cabeça deles, eles estavam com a cicatriz, só que os maquiadores tinham apagado a cicatriz, só que eles não sabiam. E depois, foi ouvido as pessoas que conversaram com quem achava que estava com a cicatriz, né? E ouviu depois o depoimento de quem foi o voluntário da cicatriz. 100%, sim. Todos que estavam com a cicatriz, achavam que estavam com a cicatriz, falaram que se sentiram rejeitados. Falaram que se sentiram humilhados. Falaram que se sentiram desprezados. Mas eles não estavam com a cicatriz no rosto. Mas porque eles olharam e viram a cicatriz, eles já criaram dentro deles o próprio preconceito, o próprio julgamento. O julgamento que eles teriam se vissem alguém com uma cicatriz no rosto, já estava tudo ali dentro. A cicatriz deles também estava na alma. E depois mostrar o espelho para eles foi surpreendente, porque eles achavam, tinham certeza que estavam com a maquiagem de cicatriz. Então a cicatriz pra gente não é uma coisa bonita. Não é algo que a gente quer se expor, porque a gente se sente excluído, a gente se sente rejeitado. E nem é pelas pessoas, é por nós mesmos. Nós não queremos nos expor. Nós achamos feio a cicatriz. Nós queremos nos esconder. E às vezes você tem deixado de fazer tantas coisas por causa da sua cicatriz. Você acha que as pessoas vão falar o que te aconteceu. Ah, você agora é assim. Você tem essa marca. Você não é digno. Às vezes você deixa de realizar sonhos presos nas suas cicatrizes. Porque você acha que isso é algo irremediável. Mas nas mãos do poderoso Deus. Quando você tem uma intimidade com Deus, você sabe que Ele vai sarar suas feridas. Ele vai curar suas cicatrizes. Ele vai colocar valor nas suas cicatrizes. A sua vida vai ter um potencial muito maior do que tinha antes dessas cicatrizes. Eu não sei qual é a cicatriz que mais te deixa mal, que mais te deixa envergonhado, que mais te deixa... Eu confessei aqui para vocês que a cicatriz que eu mais me atormenta, assim, que eu tenho que entregar para Deus todas as manhãs. Porque assim, ela se apresenta para nós. Oi, você tá feia, olha assim, olha aqui a rachadura, olha aqui essa cicatriz. Olha, Fernanda, você é uma fracassada. Mas não é esse tipo de pensamento que eu tenho que ficar repetindo para mim.
Eu tenho que repetir a palavra que transforma, que traz para mim sentido, que coloca na minha vida valor. O valor que você tem foi conquistado na cruz do Calvário. Um Deus se despiu do fato de ser Deus e se vestiu de 100% da nossa humanidade para sofrer tudo que nós sofremos, porque nos ama e porque quer dar valor à nossa vida. Às vezes você olha em volta, você acha que as pessoas não te dão valor, que as pessoas não te amam o suficiente, que as pessoas não são gratas o suficiente, mas essas marcas, essas cicatrizes que está em você, muitas vezes as pessoas não pensam dessa forma. Não é assim que as pessoas estão te enxergando, mas é você que se vê dessa forma. É você que se enxerga dessa forma. Você já entra nos lugares, as pessoas nem sabem o que está passando na sua cabeça, porque elas não têm esse poder. Você já acha que alguém te olhou torto, você já acha que o seu pastor te ignorou, você acha que o seu líder não vai com a tua cara, e é tudo cicatrizes dentro de você que as pessoas não têm ideia de que você sofre por causa daquilo. Coloca diante de Deus todas as suas cicatrizes. Ele vai colocar valor nessas cicatrizes e você não vai ter vergonha, não vai ter medo, porque vai ser onde a luz de Jesus vai brilhar tão intensamente que você vai ver que as cicatrizes, ela colocam valor na sua vida. É onde a luz dele brilha com mais intensidade. E você quebrado, você com as rachaduras, é o material perfeito nas mãos daquele que nos criou. E só ele pode dar valor à nossa vida. Só ele pode colocar na nossa vida a ligadura, a cola preciosa que nos torna pessoas onde não tinha nenhum valor, não tinha nenhuma importância. E nem é para os outros, é para nós mesmos. Porque a maior cicatriz da nossa vida, de rejeição, de abandono, de exclusão, começa dentro de nós. Certa vez eu estava com uma pessoa, a pessoa estava se recuperando de uma cirurgia no rosto, e a pessoa falou, tá todo mundo olhando. E aí eu olhei, não tinha ninguém olhando. Mas é a sensação que a gente tem, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me julgando. Mas isso é você, dentro de você. Qualquer cicatriz que você tenha, não se preocupe. O Salvador tem valor para colocar nas suas cicatrizes. E o seu maior fracasso, a sua maior derrota, vai se tornar um farol para as pessoas falarem, a Fernanda passou por isso, conseguiu. Eu também quero isso para minha vida. Eu também vou conseguir. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que a luz de Jesus brilhe nas suas cicatrizes. Jesus, quando revela para Tomé as cicatrizes, ele não revela chorando, não revela com tristeza, porque tem vitória nessas cicatrizes. É a prova do poder dele ter vencido a morte. E aquele que venceu a morte tem o poder de fazer qualquer coisa na sua vida, na sua alma. Confie. Salmo 147, 3. Ele sara os que têm o coração quebrado e cura as suas feridas. Que Deus abençoe seu dia. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Espírito Santo, o Senhor conhece quais são as cicatrizes dos meus irmãos. E somente o Senhor pode colocar valor nas nossas cicatrizes. E quando o Senhor colocar o valor nas nossas cicatrizes, nas cicatrizes dos meus irmãos, a alegria de ter as cicatrizes em nós é saber que nós somos útil na vida dos nossos irmãos. É saber que as nossas cicatrizes têm o brilho da presença do Senhor, que leva salvação, cura e resgate para os nossos irmãos. Para quem olhar para a nossa vida,
saberá que as cicatrizes é a marca da ressurreição, da restauração e da reconstrução que o Senhor fez e fará na nossa vida e pode fazer na vida de qualquer um que permita que o Senhor toque e restaure. Porque nessa restauração o Senhor derrama ouro, o Senhor derrama valor, derrama preciosidade. E a nossa vida que antes não tinha sentido passa a ter um sentido precioso, de muito valor neste mundo. Porque é algo que o dinheiro não compra. É algo que ninguém, nenhum amor da terra, nenhuma ideologia pode tocar. Porque essas cicatrizes estão na nossa alma e só o Senhor é que tem acesso a ela. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrame valor nas cicatrizes dos meus irmãos e que eles não tenham medo e nem vergonha de expor essas cicatrizes, porque essas cicatrizes dão o valor na vida deles que eles nunca tiveram antes. Santo, santo, santo é o teu nome. E na autoridade que o Senhor me dá agora, no Espírito Santo, por causa do sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, servos valorosos, vasos preciosos na mão de Jesus. Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h30.